Então, primeiramente, agradecer pelo espaço, né, de poder apresentar, mesmo que em condições estranhas, né. Em segundo lugar, agradeço a professora Regina por disponibilizar essa oportunidade de fazer esse estudo, né, sobre um tema que eu gosto bastante e trabalhar com essa questão da literatura e juntando com essa cultura pop, né, digamos assim. Então, a minha apresentação, como já foi mencionado, é sobre o Manto das Deusas, a Mulher Maravilha e a afirmação do movimento feminista, cujo objetivo é, então, analisar o surgimento da Mulher Maravilha, da personagem da história em quadrinhos, dentro do contexto do movimento sufragista e também de uma primeira onda do movimento feminista, né, que é da onde, digamos assim, ela surge, né. Primeiramente, é interessante a gente pensar sobre o mito das Amazonas, né, que é um dos pilares que constrói a personagem da Mulher Maravilha. Então, os primeiros relatos sobre essas mulheres guerreiras a gente pode verificar na antiguidade, sobretudo por meio das obras do Heródoto, que é considerado o pai da história, do Hipócrates e do Homero, né, autor da Ilíada. E justamente é o Homero que tem um relato interessante sobre uma das rainhas amazonas, que está representada nessa imagem desse slide, que é a Pentisaleia, que é uma das rainhas das Amazonas que vai lutar na Guerra de Troia, né, ao lado dos troianos, e ela acaba sendo morta pelo Aquiles, né, que é essa representação que tem nessa imagem aqui, né. E é interessante pensar sobre o conceito também do nome Amazonas. A gente tem duas possibilidades para pensar sobre o significado dessa palavra. O primeiro seria essa palavra Ramazan, que, se eu não me engano, de origem síria, se não me falha a memória, que significa guerreiro, né? Ou Amazos, que significaria sem seios, né? Essa partícula A significa a palavra negativa, né? Não, né? E Masos, seios. Porque uma das histórias sobre as Amazonas seriam que elas tirariam um dos seios para que não atrapalhasse no manejo do arco, né? Então, mas também essa não é a única história sobre as Amazonas, né? Então, tem algumas histórias que fazem referência ao fato delas fazerem a retirada desse seio e outras histórias que não trazem essa referência. Inclusive, algumas imagens que tem sobre elas são representadas com os dois seios, né? Então, não tem como saber se realmente, né, isso realmente acontecia em alguma determinada sociedade que esses escritores tiveram contato, né? Então, depois do período antigo, a gente vai ver as Amazonas lá no final da Idade Média. Tem alguns relatos, né, algumas reutilizações das histórias das Amazonas, como, por exemplo, o Marco Polo vai escrever sobre elas, e daí vai dar origem, posteriormente, justamente ao nome do Estado brasileiro, Amazonas, né? É proveniente dessa história, dessa lenda, né? Mas eu chamo atenção aqui para um nome bastante importante, que é o Boccaccio. O Boccaccio também vai retomar, lá já no final da Idade Média, a história dessas Amazonas, nesse livro chamado de Claris Mulieribus, que foi traduzido para o português sobre mulheres famosas, e ele traz, como se fosse uma coletânea de biografias de mulheres, mas com algum toque misógino, porque em algumas referências sobre as rainhas amazonas, por exemplo, ele fala que ele não lembra o que aconteceu com elas, assim, no sentido de diminuir a história delas, porque não é tão importante assim, e que ele não lembra, né? E ele também traz uma modificação do mito, porque uma das histórias que a gente poderia ver assim de forma mais contundente na antiguidade era a questão da criação dos filhos, né? As mulheres tinham contato, então, com homens de uma outra ilha, de uma outra sociedade,
caso essa relação que elas tinham com esses homens gerasse um filho, se fossem meninas, elas criavam, e se fossem meninos, elas davam, então, para o pai criar, né? O Boccaccio modifica isso, ele diz que as mulheres matavam as crianças se nascessem meninos, né? Então, o que demonstra, então, esse caráter bastante misógino do Boccaccio, né? Aí, posteriormente, surge uma importante escritora da Idade Média e é considerada a primeira mulher que vai se sustentar, vai viver da escrita, que é a Christine de Pizan. Ela vai pegar toda essa informação, né, dos escritores da Antiguidade e da Idade Média, sobretudo o Boccaccio. A estrutura de um dos livros dela vai ser do Boccaccio, ela vai pegar essa questão da biografia, alguns usados pelo movimento feminista a partir do século XIX, tá? Então, e é interessante pensar, porque a escrita dela está muito relacionada com a vivência dela. O pai dela morre muito cedo, o marido dela morre muito cedo também, depois de 10 anos de casamento, e um casamento que ela diz que foi extremamente feliz, o que também é uma novidade no período medieval, porque o casamento não necessariamente era algo benéfico para as mulheres. E aí ela se vê sozinha para sustentar a mãe e os 3 filhos. Então, ela começa a escrever. E ela se insere no que a gente chama... antes dessa inserção dela, o livro, um dos principais livros dela, chama-se Cidade das Damas, em que tem a personificação de 3 personagens, que são a razão, a retidão e a virtude, e elas vão conduzindo a Christine aparece nessa obra, né? Elas vão conversando com a Christine sobre essas mulheres, né? Ela resgata essas mulheres ao longo da história e demonstra como essas mulheres não são inferiores aos homens, né? E aí ela está questionando essa questão da sociedade de falar que a mulher é inferior e a mulher não tem capacidade racional. Então, ela desconstrói essa concepção, né? E ela então, para fazer isso, ela cria, então, essa cidade imaginada, né, imaginária, essa cidade utópica, que é a Cidade das Damas, que seria a cidade, então, onde as mulheres poderiam se abrigar do que os homens fazem a elas, né? Então, a razão ergue as fundações da cidade e fala sobre exemplos de mulheres guerreiras e sábias. Depois a gente tem a retidão, que mostra exemplos de esposas, filhas e rainhas, e por fim a justiça, que fala sobre as histórias das santas. Esse livro, então, como eu falei, retoma o esquema da obra do Boccaccio, e é bastante interessante que, enquanto o Boccaccio diz que ele não lembra o que aconteceu com as rainhas amazonas, a Christine de Pizan fala que ela lembra, dá informações, e ela faz uma autocitação. Então, ao mesmo tempo, ela está se afirmando como escritora e também está fazendo a propaganda da obra dela, né? E que fez realmente muito sucesso. Ela faz o destaque das virtudes das Amazonas, diferente do que o Boccaccio faz, e ela coloca, então, as mulheres como atrizes sociais, ou seja, elas têm capacidade de agir na sociedade e não ficar só no espaço privado. Esse livro entra no que a gente chama de Querelle des Femmes, que foi um discurso, um debate literário filosófico que se iniciou no século XIV e vai até o século XVIII, que surge, então, justamente para criticar essas escritas dos homens, né, sobre essa inferioridade feminina. A Christine de Pizan não foi a única. Aqui tem alguns nominhos de outras mulheres que a gente pode verificar que isso... Oi? 5 minutos. Ok. Isso aconteceu não só na França, onde ela escreve, mas também na Península Ibérica e na Inglaterra. Então, e é interessante pensar que ela traz a importância, por exemplo, da independência econômica da mulher, para que ela possa sobreviver, inaugurando, assim, uma temática bastante importante que a Virginia Woolf traz lá no século XIX, início do XX, né?
A partir de então, a partir dessas discussões, a gente vai ter, então, desenvolvimento dessas querelhas no movimento sufragista, no movimento feminista, e daí surge, então, as Amazonas como uma história bastante divulgada, né? E daí, desse contexto, então, em 1942, surge a Mulher Maravilha. O criador dela foi o William Marston, que vai defender que a Mulher Maravilha é o estereótipo, é o modelo de mulher que deveria dominar o mundo, né? Ele está muito centrado dentro desse contexto, né? Dessas utopias feministas, dessas discussões feministas e sufragistas, e é interessante pensar que essas histórias sobre uma sociedade feminina, uma sociedade só de mulheres, eram clichê na época, era muito divulgado, existiam muitos livros sobre, né? Eu separei para analisar, além do livro da Christine de Pizan, a obra da Inês Haynes Gilmore e da Charlotte Gilman, né? Angel Island e Herland, que a gente pode pensar que são, assim, bastante... a gente pode pensar que ajudaram a influenciar, então, a criação da Mulher Maravilha. E é interessante pensar nessa questão do movimento feminista na Mulher Maravilha, porque a gente tem algumas representações. As sufragistas faziam muitas representações dessa forma, elas presas em correntes, e isso é reproduzido nos quadrinhos da Mulher Maravilha, né? Ela sempre está presa, de alguma forma, assim como as sufragistas se representavam, né? Aqui o Marston fez ele defendia muito que a Mulher Maravilha usasse as expressões femininas, né? E deixasse de lado as expressões masculinas para fazer as suas ações, né? E fazer seus pedidos para as deusas, deixando de lado os deuses, né? Colocando as deusas em primeiro plano. Interessante também pensar que o Marston tinha uma relação bastante diferente para a época, ele vivia algo que hoje a gente chamaria de poliamor, ele era casado com uma mulher, mas ele tinha relação com outras duas mulheres que moravam junto com ele e com a esposa, e o bracelete da Mulher Maravilha foi inspirado nesse bracelete de uma dessas mulheres com quem ele tinha essa relação, né? Então, Oi. 2 minutos. Ok. Então, para ver como esse contexto e a própria vida do criador dele, né, da Mulher Maravilha, era bastante influenciou bastante na criação da Mulher Maravilha, então. Para pensar, então, na inserção desse tema dentro de teoria, eu escolhi três escritores, três pensadores. O primeiro deles é o Roger Chartier, que é um historiador, e ele vai falar sobre a importância de se pensar autor e obra de uma forma interligada. Como a gente pode ver, a vida do criador da Mulher Maravilha tem muita importância na criação dela. Também o Lotman e o Bakhtin, que têm conceitos mais ou menos parecidos, né, pensando no diálogo, no dialogismo que a cultura exerce sobre essas criações, né? Não vai dar tempo de eu me estender muito, de qualquer coisa, se tiver alguma outra pergunta, depois eu posso comentar um pouquinho mais. Aqui tem algumas referências que eu utilizei. E é isso. Obrigada. Alguém está comentando ali sobre a Xena. Eu queria incluir a Xena, porque eu cresci assistindo Xena também, mas não dava tempo de eu colocar a Xena, mas eu coloquei um gifzinho da Xena para homenagear, porque ela entra também dentro dessa ideia, né, de uma mulher guerreira, apesar dela não ser Amazonas, né, ela se encontra com as Amazonas num episódio, mas ainda assim ela é uma guerreira também, está dentro desse imaginário dessa mulher guerreira, né? Ana Jaque fez uma pergunta ali para você. Ela perguntou se você assistiu a série antiga inteira. Não, a série eu não assisti. A série eu não assisti inteira, eu só assisti alguns episódios da série, mas o filme eu assisti, o filme mais recente eu assisti. E a Elizabeth, ela quer saber se o termo Amazonas é antigo.
Sim, ele surge lá na antiguidade. Se eu não me engano, é o Heródoto que vai falar sobre. Não, vai aparecer primeiramente no Homero, e daí surge esse termo. Cada um daqueles escritores da antiguidade, eles vão contar uma história diferente. Por exemplo, o Homero vai falar que ele se encontrou com essa tribo de mulheres numa região que hoje seria a Turquia. Mas daí a história foi se modificando, e daí cada autor vai falar que a origem delas é num lugar diferente. Mas essa terminologia surge na antiguidade, sim. Assim, né, daquela origem daquelas palavras que eu coloquei lá no início, ou daquela origem da palavra Síria, né, que significa justamente guerreiros, né, ou da referência à retirada do seio, que isso, na verdade, não se tem como comprovar, né, isso vai variando conforme as histórias vão se modificando ao longo do tempo.